Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um Máximo em 5. Você que não lembra ou não conhece o Máximo em 5 é muito simples. O Máximo em 5 é a oportunidade de você participar do Para de História, ou seja, o seu Golden Ticket. Nossa, que momento maravilhoso. É muito simples, você manda suas perguntas, na verdade a gente levantou algumas perguntas aqui no Colégio Pedro II e a ideia é a gente responder o máximo de perguntas dentro de um eixo temático, de alguma disciplina aí, no caso de história, né, obviamente, né, alguma disciplina, alguma matéria, né, dentro de história, e a gente responde o máximo de perguntas em 5 e talvez isso possa te ajudar nas suas provas, atividades de um modo geral. Hoje faremos com qual tema, Bia? Estados Unidos do século XIX, Independência da América Espanhola... Independência da América Espanhola e Haiti. Ok, participação show da Bia, legal? Então nós vamos começar a partir, 5 minutos a partir de... Agora, valendo! O que foi a Marcha para o Oeste? Bom, vamos lá. A Marcha para o Oeste foi um processo de ampliação do território norte-americano. É bom lembrar que os Estados Unidos, anteriormente, até o quase final do século XVIII, ali 1776, 76 de fato, que foi a proclamação da independência dos Estados Unidos, eles eram colônia, né, da Inglaterra. Aí depois ficam independentes e os Estados Unidos querem se formar enquanto nação mais ampliada, ou seja, sair daquele litoral leste ao qual ficava subjugado anteriormente. Então começa a buscar uma ampliação para o oeste. Esse processo de ampliação, de aumento territorial dos Estados Unidos já independentes, é o que a gente chama de Marcha para o Oeste, esse processo de ampliação. Obviamente que esse processo veio com um processo também associado de genocídio indígena, porque os índios não foram inseridos na dinâmica de crescimento do país, e além disso também isso gerou a chegada de muitos imigrantes que viam ali uma oportunidade de conseguir suas terras e talvez a sua autonomia e crescimento econômico. Próxima, Bia. De que modo as diferenças entre Norte e Sul influenciaram na Guerra de Sucessão? Secessão. Vamos lá. A Marcha para o Oeste é um processo depois da independência, como nós falamos. É no século XIX. Assim também é no século XIX a chamada Guerra da Secessão, que vai acontecer entre os anos de 1861 e 1865. O que seria a Guerra da Secessão? O nome já fala. Secessão é secção, separação, ou seja, Norte e Sul estavam brigando pela sua separação. Bom, na verdade o Norte queria continuar sendo um país só com o Sul, mas os sulistas queriam se separar. E aí vem a grande questão. Por que o Sul queria se separar? É o que a pergunta já falou. Norte e Sul eram diferentes e o Sul achava que era hora de ser um país independente. Qual é a diferença central do Sul para o Norte? O Sul é latifundiário, monocultor, exportador e com mão de obra escrava, ou seja, tem uma lógica de plantation. Já o Norte é uma lógica mais minifundiária e trabalho assalariado, ainda que também tivesse escravidão. Além disso, o Norte defendia uma política fiscal que fosse protecionista, para que o mercado do Sul comprasse aquilo que o Norte produzia. Já o Sul defendia o livre cambismo para que pudesse comprar produtos industriais que viessem de fora do país. Ou seja, os projetos econômicos, políticos e sociais eram diferentes do Norte e do Sul. Mais do que isso, o Norte queria acabar com a escravidão, enquanto o Sul precisava mantê-la, a escravidão africana, como a gente sabe, a escravidão negra africana, porque ela é que mantinha a grande produção agrária do Sul. Sendo assim, o Sul, querendo manter a escravidão e mudar as questões econômicas em seu favor, decidiu se separar, coisa que não vai acontecer, porque o Norte vence a Guerra da Secessão e na época o presidente, inclusive, dos Estados Unidos era o Abraham Lincoln, perfeito? Então essas são as diferenças, essa é a guerra e esse é o resultado. Próxima, Bia. Qual a diferença entre crioulos e chapetões? Então migramos para a América Espanhola. A América Espanhola também vai ser colônia, no caso, especialmente no caso da Espanha, tanto na América Central quanto na América do Sul. Crioulos e chapetones, ou criollos, né, se escreve com 2 L's, e chapetones, são definições específicas de alguns grupos que aqui habitavam nas Américas Espanholas. Vamos lá. Os criollos são aqueles descendentes de espanhóis que já estão aqui há algumas gerações e que têm sim um poder político significativo, mas não são aqueles que assumem os maiores cargos políticos. Já os chapetones são espanhóis de fato, do reino da Espanha, e que vêm para a América Espanhola para assumir os grandes cargos. O problema é que os criollos sentiam, porque já eram ligados à terra, que a eles deveria pertencer os principais cargos. Já os chapetones achavam que eles deveriam assumir os maiores cargos, porque de fato eles eram os espanhóis. Aliás, isso vai gerar muita treta entre os dois grupos. Vai lá, Bia, próxima. A relação entre a independência da América Espanhola e o avanço napoleônico? Se existe relação uma coisa e outra? Sim. Por quê? Porque diante do avanço napoleônico, o Império Espanhol perde força, até porque Napoleão Bonaparte tira o rei da Espanha e coloca no seu lugar o seu irmão, José Bonaparte. Sendo assim,
A Espanha perde controle sobre as suas colônias e as colônias fragilizadas começam a entrar em polvorosa e os grupos políticos que queriam ascensão direta começam a se mobilizar. Nesse caso, como nós falamos, havia criollos e chapetones. Quem é que quer chegar no posto mais alto? Os criollos. Então eles começam a se organizar de modo a tirar os chapetones do poder. Então os criollos se organizam e assumem a diretriz do país, entendendo que eles eram os verdadeiros donos daqueles países todos, ou melhor, daquelas colônias todas, porque exatamente nasceram ali. O que é curioso, no entanto, é que os índios, os nativos, também tinham nascido ali, mas os criollos não reconheciam os nativos, não. Eles se reconheciam, mas não reconheciam os nativos, que é, no mínimo, muito curioso. Próximo ponto. Bom, primeiro, porque as muitas colônias já eram desmembradas em si. Na verdade, havia vários vice-reinados já todos separadinhos. Depois disso, nas lutas de independência com Simão Bolívar, San Martín, e outros mais, essas lutas vão ficando cada vez mais fragmentadas. E mais do que isso, há a figura do caudilho, ou seja, o caudilho é aquele chefe militar local que organiza suas forças e vai articulando e vai agenciando o seu poder numa esfera bem local mesmo. A gente chama isso de força centrífuga na física, ou seja, uma força que foge do centro. E é por isso que há vários países na América Espanhola, enquanto no Brasil há um país só, porque o Brasil virou império e acabou tendo um poder central muito forte, uma força centrípeta. Já bateu, tem que ser rápido, vai! Próxima. Por que a independência do Haiti incomodava tanto os proprietários de escravos no Brasil? Porque a independência do Haiti foi uma exceção à regra, foi uma independência conduzida pelo segmento negro haitiano, tanto escravo quanto ex-escravo. Bom, a coisa é muito complexa, mas de um modo muito resumido, o Toussaint Louverture, ou seja, o Abertura de Todos os Santos, esse é o nome dele, vai conduzir os negros haitianos a lutar contra o estabelecimento daquela elite branca que ali estava no país e, mais do que isso, contra os interesses da Revolução Francesa que no final, vão se mostrar bastante aburguesados e muito conservadores. O Toussaint Louverture vai ser morto, vai ser pego por Napoleão e vai ser morto, e vai continuar a luta negra o Jean-Jacques Dessalines. Qual é o grande medo? Que essa mesma lógica de ex-escravos assumirem a direção do país acontecesse em outros lugares. E é por isso que os proprietários de escravos brasileiros tinham tanto medo da Revolução Haitiana, o que gerou um sentimento chamado de haitianismo. Ai, meu Deus do céu, batemos 6 minutos e meio, é o máximo em 6 minutos e meio, vamos ter que mudar o nome do quadro. Mas, de qualquer maneira, fechamos as perguntas aí o mais rápido possível. Eu acho que eu posso trabalhar em rádio, tendo em vista a velocidade das coisas que eu falei. É isso, rapaziada. Nos vemos em breve. Beijocas!